O ministro Gilmar Mendes parabenizou a decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que decidiu pelo arquivamento, né, do pedido de afastamento do ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master. A manifestação do decano na corte recebeu correção por meio das notas da comunidade na rede social do X, porque lá no X tem isso, né? Você pode receber uma nota de correção, né? É uma das redes sociais mais democráticas que a gente ainda tem no país. E aí foi muito engraçada essa situação. Agora, nessa publicação, o magistrado afirma o seguinte, que a resolução evidencia o funcionamento regular das instituições da República. E é justamente aí nessa frase, Gabriel, que ele acaba recebendo notas de correções ali de usuários também da plataforma do X, que evidenciam que, na verdade, não existe uma regulamentação, aliás, uma regularidade no funcionamento das instituições, né? Na verdade, é o contrário, nós não temos isso. Então, queria te ouvir, porque vai muito de encontro com o que nossa audiência está dizendo aqui no chat sobre ninguém soltar a mão de ninguém, né? O Dias Toffoli parabenizando algo que, na verdade, pode ser considerado até uma prevaricação por parte do Paulo Gonet, afinal, motivos sobrados, não para poder investigar aí o Dias Toffoli, depois de tantos escândalos, tantas denúncias feitas durante essa semana. Exatamente, Berenice. E aqui eu quero pontuar duas principais questões que me deixam assim completamente desapontado e, mais uma vez, com vergonha da atual governança do STF. Primeiro, o PGR tem o dever de investigar, dever de analisar todas essas questões, e seria fundamental ali que o Paulo Gonet esticasse um pouco mais essas investigações, analisasse melhor os comportamentos, analisasse melhor movimentações bancárias estranhas, analisasse melhor cotas de outras empresas, de empreendimentos. Isso por si só já é algo que não só daria capacidade de investigar, mas de processar e eventualmente condenar. Então, algum tipo de punição, nem que fosse mínima, obrigatoriamente deveria acontecer. Quem é da mídia, quem acompanha as notícias já sabe que existem essas provas. Agora, o principal acusador pegar e falar que tem que ser arquivado porque não tem nada, não faz sentido nenhum. Ele está também, como outros ministros do STF, passando pano, fingindo que nada está acontecendo. Ele não está cumprindo o seu papel de procurador. Ele tem a obrigação de fazer isso. Ele tem a obrigação de investigar direito, não passar pano e punir quem tiver que punir. Não é algo que ele pode ou não fazer, é a obrigação dele. Ele está lá para isso. Ele chegou nesse alto cargo para isso. Infelizmente, ele prefere ter ali um prazer político, estar bem com os ministros, não ofender ninguém, do que cumprir com o seu papel. Minimamente, ele deveria fazer isso. Agora, o ministro Gilmar Mendes manifestar publicamente que se contentou com essa decisão, com esse arquivamento, isso é ridículo. O ministro do STF, ele não pode ser um ser político desse que fica se manifestando publicamente sobre uma decisão dessa. Isso é ridículo, isso não pode existir. Os papéis dos ministros do STF se perderam. A gente não vê mais juízes julgando como deve ser. A gente vê pessoas ali agindo 100% do seu tempo como pessoas políticas, como figuras políticas. Se for assim, é melhor a gente fechar o Senado, fechar a Câmara, deixar só o STF cuidando de tudo mesmo. Aí eles decidem tudo, não pode fazer nada contra eles. Tudo que fizer, como foi muito bem colocado, é considerado ato antidemocrático. Não faz sentido. Então, essa passação de pano, a gente vê que quão grande é o poder que o STF tem hoje. Ele tem controlado, mesmo que não ali dentro não dentro de todos, mas uma grande maioria tem controlado a PGR e tem controlado políticos, porque qualquer questão, eles vão punir esses políticos, eles vão entrar com processo,
eles vão considerar que estão cometendo atos antidemocráticos, que a pena é gravíssima. Então, é gigante esse poder que o STF tem. Infelizmente, não existe nenhum sistema de contrapeso, não existe nenhuma medida que possa acabar com esse poder ilimitado. E a gente precisa disso urgente. Uma dessas medidas seria a atuação do PGR, que é o normal, que é o que deveria acontecer, que é o que é obrigação do Procurador-Geral da República. Mas, infelizmente, a gente percebe que o STF exerce um poder muito grande nele, grande o suficiente para ele se eximir da sua obrigação e compactuar com tudo que está acontecendo. Isso é muito triste para o Brasil. Muito bem. Bom, e ainda trazendo mais informações, Ali, quero te ouvir também sobre esse assunto, porque o pedido rejeitado pelo Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, esse pedido foi encaminhado por parlamentares, né, no Congresso Nacional e foi baseado justamente naquela viagem que o ministro Dias Toffoli fez numa mesma aeronave, onde ele e um dos advogados do Banco Master embarcaram para poder assistir a final da Libertadores, né? Mas, segundo o Dias Toffoli, eles não conversaram sobre esses assuntos, tá? Falaram só sobre futebol mesmo. Bom, quero te ouvir em relação à nota do ministro, aliás, a publicação nas redes sociais do Gilmar Mendes, né, aplaudindo o Gonet, porque a justificativa do Gonet foi o seguinte, de que não há elementos... Peraí que eu perdi esse trecho aqui, quero trazer para vocês. Ele disse que não havia nenhuma providência a ser adotada, né, que ele não via necessidade de interferência, de afastamento, e que essa representação já é objeto de apuração perante ao próprio STF. Enfim, como é que você vê agora essa questão do Gilmar Mendes saindo em defesa? E a correção, né? O pessoal corrigindo ele lá no X também foi bem engraçado. Olha, por isso que a gente tem que defender a existência das redes sociais, a mais ampla liberdade das pessoas em se manifestarem, porque é através dessas possibilidades que a gente vê a verdade vir à tona, né? E o caso do Gilmar Mendes, reiteradamente, ele já tem mostrado o que ele é de verdade. Assim, quando a gente fala sobre esse assunto, o Gabriel falou ali de forma muito empoderada, muito explicativa, né? Inclusive referindo a questão do sistema de freios e contrapesos, e que hoje realmente não existe mais esse equilíbrio. E as pessoas, um dos grandes problemas do Brasil é que é muito pouca gente que tem acesso a essas informações e que entende o papel de cada um dos poderes, né? Aliás, que sabe que tem 3 poderes no Brasil e que um deles é o judiciário e que ele não pode ser comandado pelos outros poderes e que ele também não pode comandar os outros poderes. Para quem sabe sobre isso é muito simples, é muito óbvio, mas a população em geral não sabe. Então, quando vem o Gilmar Mendes passando pano para o PGR, é natural que todo mundo acha, são os amiguinhos, estão lá no centro do poder, ninguém sabe direito quem faz o quê. Só que é uma distorção das suas atividades estabelecidas, né, na lei e pagas com o nosso dinheiro, porque a gente não pode esquecer disso jamais. Eles são nossos funcionários, sim. Eles nos devem conta, sim. Então, o Gilmar Mendes é pago, todas as regalias dele são pagas com o nosso dinheiro. E a gente precisa cobrar lisura, a gente precisa cobrar transparência, a gente tem direito, sim, de entender o que foi essa ida do Toffoli, porque, olha, eu não sei vocês, mas 3 horas, 4, não sei quanto que dura um voo para Lima, aqui de Porto Alegre é 4h30. É impossível que ele não tenha trocado uma ideiazinha, assim, sobre o caso Master com o diretor de compliance da empresa. Então, achar que a gente é trouxa, né? Eu costumo brincar, assim, eu acho que tá escrito trouxa aqui, mas, de novo, hoje nós estamos de mãos atadas, e é por isso que há esse total desrespeito, essa displicência até com a opinião pública. Eles nem se importam mais. E aí a gente se dá conta que chegou no fundo do poço
de uma crise institucional, a meu ver, sem precedentes.